Olá pessoal, vamos dar início então à nossa aula 6, que versa sobre pessoas na produção. Neste capítulo, então, nós vamos ver por que as pessoas são tão importantes na administração da produção, como os gerentes de produção contribuem para a estratégia de recursos humanos, como pode ser organizada a função produção e, por último, a gente vai ver um projeto detalhado do trabalho e a alocação dos tempos de trabalho. Então, mais uma vez, a figurinha mostrando para vocês e situando onde nós estamos. Então, já falei sobre o projeto de processos, tivemos uma aula de arranjo físico e fluxo, a nossa última sobre tecnologia de processo. E agora, por final, para fechar a parte específica de projeto de produção, nós vamos tratar especificamente da importância das pessoas na produção. Ou seja, anteriormente nós demos um foco específico para a parte interna da organização, questão processual, organização. Agora nós vamos dar um foco maior na questão humana, nas pessoas na produção. Ou seja, sem as pessoas qualificadas, motivadas, as pessoas com um bom plano de trabalho, com os processos muito bem organizados, sabendo o que deve fazer, sem isso a produção também não chega a lugar nenhum. E isso merece um foco em específico de um projeto detalhado para que todos os possíveis erros que porventura possam emergir sejam corrigidos imediatamente antes da produção definitivamente iniciar. Então, nosso primeiro item que iremos tratar neste conteúdo, por que as pessoas são tão importantes na administração da produção? Então, este é um conteúdo que ele tem sido trabalhado muito recentemente na administração da produção. Antes, não se dava tanto foco das pessoas dentro da administração da produção. Se analisava mais os processos internos e as relações com o mercado. Mas, em definitivo, essa área de gestão de pessoas, ela era um pouco deixada de lado pela administração da produção. É como se, dentro do curso de administração, deixasse para que a disciplina de gestão de pessoas tratasse desse assunto. Mas ela tomou uma proporção tão grande que ela agora carece um destaque muito importante dentro da administração da produção. Então, começa para quem, principalmente para quem já fez essa disciplina de gestão de pessoas, antigamente chamada de gestão de recursos humanos, com o chá da produção, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, as pessoas têm que saber conhecimento, né? Tem que saber fazer, que é a habilidade, e por final tem que querer fazer, que é a atitude. Então, assim, fundamentalmente, os gerentes de produção, eles precisam de colocar isso em prática, conhecimento, habilidade e atitude das pessoas. Muitas vezes é difícil de encontrar essas três coisas numa única pessoa. Vou chamar aqui de colaborador, não de funcionário, em um único colaborador. Mas o objetivo principal do gerente da produção é gerar conhecimento nas pessoas, elas têm que saber fazer o que elas estão desenvolvendo, não é somente aquela parte específica dela, mas qual é o impacto disso para frente e para trás da cadeia? O que ela está fazendo aqui agora? Qual que é o resultado disso lá na frente? E também ela tem que querer fazer. Isso vai ao encontro com o segundo item, que é a questão de o que motiva as pessoas. Muita gente fala que motivação é apenas salário, dinheiro, né? Pagamento por produção, isso é importante. Mas muitas vezes não é só isso que motiva as pessoas. As organizações, então, principalmente a área de produção e operações, ela tem que estar atenta para saber definitivamente o que motiva as pessoas. Muita gente prefere, além de um aumento de salário, ou assim também como um aumento de salário, ele gosta de ter uma boa relação com o gerente de produção. Isso motiva as pessoas. Um bom ambiente organizacional motiva as pessoas. Um 14º salário motiva as pessoas. Um bom plano de saúde motivam as pessoas a ficar na organização. E tudo isso, as pessoas motivadas, obviamente, isso vai trazer resultado no produto ou serviço que a organização oferece no mercado.
Notadamente, ela vai ajudar a atingir os 5 objetivos de desempenho. As pessoas motivadas, elas vão fazer produtos e serviços com maior qualidade, flexibilidade, velocidade, confiabilidade e sempre pensando em reduzir os custos. Então, são gerentes de produção que estão envolvidos em liderança, desenvolvimento e organização dos recursos humanos. Para quem sair aí do curso e for especificamente para a área de produção e operações, que é uma área que eu já disse na nossa primeira aula, que é extremamente carente, ela tem que estar com um foco total, além dos processos e a organização de todo o processo de produção, também nas pessoas. Então, é também responsabilidade do gerente de produção pensar nas pessoas. E aí, vale a pena uma aproximação muito grande com o departamento de gestão de pessoal. Então, o que motiva, o que esperar das pessoas, como se dão as relações de trabalho, como é a comunicação entre as pessoas e quais os seus valores e crenças. Tudo isso tem que ser colocado em pauta quando se pensa num bom projeto de gestão de pessoas. Então, por que pensar em pessoas na produção? Então, pensando especificamente nas pessoas e a sua importância para a administração da produção, a gente consegue entender como a produção pode ser organizada ou melhor organizada, projetar o ambiente de trabalho, vocês vão ver mais adiante o quanto isso impacta na produtividade das pessoas, projetam tarefas para indivíduos e grupos, alocam equipes de trabalho eficientes e contribui para a estratégia de recursos humanos. Então, você está dando um suporte muito grande para além da produção, para o departamento de gestão de pessoas. E quero deixar aqui registrado que essa parte estratégica de pessoas na produção, obviamente que você tem que pensar em todas as melhores condições possíveis para um bom ambiente de trabalho, mas pensando estritamente no aumento da produtividade das pessoas. Então, tudo isso, gestão da produção, e pensando principalmente em pessoas dentro da produção, obviamente que você está preocupado com todas as situações das pessoas na produção, mas o foco quando se pensa em produção é dar uma boa condição de trabalho para você conseguir aumentar a produtividade, ou seja, pessoas motivadas, pessoas num bom ambiente de trabalho, pessoas com condições ambientais adequadas, trabalhando em equipes que ela tem uma relação e uma aderência boa, isso vai trazer um impacto na produtividade das pessoas. Então, o primeiro passo de pensar pessoas na produção é a sua cultura da produção. Ou seja, o que as pessoas sentem quando fazem parte da organização? Elas estão ali meramente pelo salário? Este é o pior dos mundos quando se pensa em pessoas na produção. A pessoa tem que se sentir parte da organização. Ela tem que se sentir como se fosse uma ferramenta do processo como um todo. Isso vai ficar muito claro se vocês lerem esse caso aí embaixo, Operações na Prática da W. Gore, que inclusive fala de que as pessoas, elas, quando sentem que fazem a diferença dentro da organização, isso traz resultados na produção vertiginosos, extremamente interessantes. Então, aquelas listas das melhores empresas para se trabalhar no mundo, vocês vão ver que a maioria dessas organizações, elas dão importância para isso, para as pessoas se sentirem parte da organização e não estarem ali somente pelo salário. E qual é o modo como fazemos as coisas e por que fazemos daquele jeito? Então, já entrando mais numa parte operacional, quais são os processos? Como que é feito cada serviço? Isso é mapeado, está colocado em fluxogramas? Além disso, as pessoas têm que ter muito claro por que fazemos daquele jeito. Não é somente ele aprender a fazer, é ele fazer de forma estratégica. Por que eu faço daquele jeito? Pensando nisso, porque eu faço daquele jeito, pode ser até que os próprios colaboradores consigam enxergar e fazer um processo de produção melhor do que eles fazem. Isso é também dar autonomia, o empowerment, que a gente vai ver mais adiante. Completando então o slide anterior, sobre cultura da produção, são 3 elementos da cultura da produção, que eu já disse um pouquinho, Crença, no que a produção acredita, Por que eu estou fazendo aquilo? Conhecimento, o que a produção deve saber. E o comportamento, como a produção deve comportar-se diante
de determinado processo de produção, né? O que eu tenho que esperar da produção, né? Se acontecer uma falha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma visão de longo prazo, estratégica. Eu tenho que pensar na melhoria do produto como um todo, nos processos de serviço, na relação com os clientes. Tudo isso faz parte da cultura da produção. Se for detectado que há uma cultura da produção não tão boa, alinhada às questões estratégicas das organizações, é o gerente de produção que deve levar essa informação para a alta cúpula da empresa. Entrando então para o segundo item deste conteúdo, como os gerentes de produção contribuem para a estratégia de recursos humanos? Então, assim, o que tem que ser pensado? Quais estratégias para manter as pessoas na organização proporcionando vantagem estratégica? As pessoas dentro da produção podem gerar uma vantagem estratégica? Sim. Lembrem que a forma com que as pessoas produzem um produto ou serviço pode ser algo único no mercado, né? E isso é derivado de quê? De pessoas motivadas, de pessoas com uma boa relação de trabalho com todos da organização, pessoas sintonizadas com a sua equipe, pessoas sintonizadas com o objetivo estratégico da organização. Isso tudo vai trazer um efeito em cascata e vai bater lá na frente em um produto ou serviço que seja diferenciado no mercado. E, obviamente, isso vai gerar uma vantagem competitiva, que é o que eu tenho que o meu concorrente não tem. Então, é preciso identificar o número e o tipo de pessoas que são necessárias para gerenciar a organização de modo a atingir os objetivos estratégicos. Também não é ir contratando de qualquer jeito, né? Quantas pessoas que eu preciso e quais são os tipos de pessoa, qual é o perfil de pessoa para aquele tipo de produto ou serviço. Isso tem que ser levado em consideração na hora de pensar a produção. Relação quantidade entre trabalho repetitivo e de inovação, não tem jeito, todo processo de produção vai ter trabalho repetitivo e rotineiro, né? E vai ter trabalho de inovação. Então, para eu contratar as pessoas, quais são as pessoas que estão alinhadas, que têm um perfil para lidar melhor com o trabalho repetitivo? Quais são as pessoas que têm um perfil para lidar melhor com o trabalho de inovação? E colocar em ação os programas e iniciativas que atraem, desenvolvem e retêm funcionários apropriados. Então, não é só contratar pessoas, como eu disse anteriormente, né? É desenvolvê-las, né? Então, depois que você contrata, você tem um custo para dar o conhecimento para essas pessoas. Vai levar um tempo para ela aprender o seu trabalho. Então, depois que você contrata, o ideal é que ela fique o máximo de tempo possível dentro da organização, desde que ela queira e esteja motivada, porque vai levar um tempo muito grande para ela aprender o seu trabalho de forma apropriada. Mais do que isso, para a produção e operações, tem que pensar em reter os seus funcionários, os seus melhores funcionários, né? Por quê? A empresa gastou muito para aquela pessoa aprender o seu trabalho. Basta vocês pensarem, para quem já trabalhou e está trabalhando, o seu nível de produtividade e conhecimento do seu trabalho, ele vai aumentando ao longo do tempo. Você entra numa empresa geralmente cru e à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo. Qual que é o resultado disso na prática? Quanto mais você faz o trabalho, maior vai ser a sua produtividade e menos serão os erros. Então, por isso que devem ter estratégias específicas para reter os funcionários dentro das organizações. Encerrar esse assunto 2, também deve ser pensado na questão do estresse do trabalho. Então, assim, óbvio, as pessoas têm que ir para o trabalho o menos estressadas possíveis, né? Então, os benefícios disso, os funcionários trabalham mais alegres, introduzir melhorias é mais fácil, os problemas podem ser resolvidos mais facilmente, o nível de comparecimento aumenta e a incidência de doenças é reduzida. Então, a empresa, se possível, se tiver um departamento específico para tratar dessas questões de estresse, é sim uma preocupação da organização e não do funcionário. Colaboradores estressados vai gerar produtos e serviços ruins. Então você tem que colocar isso em consideração e isso é fundamental para que eu consiga ter uma boa relação com os meus colaboradores. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.